E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui mais uma vez e hoje nós vamos tratar de uma grande saga dos anos 90 que é atendendo aqui um pedido de um grande amigo meu, o Dan Frey. Ele pediu, cara, fala sobre a morte e o retorno do Super-Homem. Então vamos falar sobre isso aí hoje. Você tá vendo aqui, ó, minha caneca do Homem Caveira, se liga aí. Então vamos falar desse tema que é muito interessante. Essa saga foi muito bem bolada, uma criação bem interessante para os anos 90. E veja só que maluquice. Surgiu numa reunião editorial quando o pessoal que trabalhava nas revistas do Super-Homem, né, a Action Comics, a Superman, Adventures of Superman, chegaram à conclusão de que estavam vendendo pouco e tal, e aí eles queriam pensar em alguma possibilidade de vender mais revistas, né? Isso aí lá no início dos anos 90, aí a gente tinha a Marvel com o sucesso do Jim Lee, do Rob Liefeld, o McFarlane e tal, e aí depois eles saem para formar a Image Comics. Então aquele período de efervescência dos anos 90, e aí a DC começou a cair, principalmente a parte das vendas do Super-Homem. E aí alguém pensou assim, cara, só a gente matando o Super-Homem, né? E a piada, que era para ser uma piada, acabou sendo levada a sério mais para frente, e aí se tornou realmente uma grande saga que marcou os anos 90. Essa saga, A Morte do Super-Homem, foi tão importante que até no Fantástico saiu uma reportagem sobre o evento, né? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos em 92 e aqui no Brasil a saga chegou em 93. Então vamos ver aqui algumas edições que eu tenho, as edições anteriores, as edições da Morte, Retorno do Super-Homem e também as edições posteriores a esse evento. Então vamos dar uma sacada aqui. Primeiro, tem aqui, ó, o Super-Homem número 125, que é essa revista que traz aqui a última parte, a última história antes da morte do Super-Homem. Vamos ver aqui. Um dia de fúria. E aí o Super-Homem vai enfrentar aqui a doutora Kitty Falcone, que se transforma na Fúria, né? E aqui vamos ver um desenhista que eu acho injustiçado, que é o John Bogdanove, que é um cara muito fera. E aqui nessa parte aqui, nessa história, o Super-Homem vai até o mundo subterrâneo, né? E lá ele vai encontrar esse personagem aqui, que é interessante, o Garrico, né? E todos aqueles habitantes do mundo subterrâneo. Essa saga foi tão importante que acabou gerando também um jogo do Super Nintendo. Você deve lembrar, o jogo A Morte e o Retorno do Super-Homem era ultra difícil, né? E a primeira fase desse jogo é justamente o que aparece nessa história aqui, quando o Super-Homem entra lá no mundo subterrâneo e encontra esses habitantes aqui, né? E a gente tem que enfrentar como chefão lá o Garrico. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo. Eu tenho aqui também, ó, na coleção, eu tenho essa edição aqui, especial, com a morte do Super-Homem, que foi publicado também em duas partes. Essa que eu tenho aqui é a morte do Super-Homem, realmente. Então uma edição grande aqui, volumosa e tal, bem bonita, né? Com a capa aqui do Superman 75, do Ben Jurgens, que foi realmente a edição que aparece a morte do Super-Homem realmente. Mas vamos ver aqui a sequência certinha para a gente ver como é que foi lançado aqui no Brasil essa série. Então vamos ver. Aqui está a edição original, A Morte do Super-Homem, pela editora Abril. Essa aqui eu comprei na época, em 93, né? Olha como ela tinha uma capa metalizada. Ela está assim meio arrebentada porque na época a gente tinha o costume de emprestar a revista para os amigos. Eu emprestei ela novinha e ela voltou assim. Mas aí, o que a gente vai fazer, né? Então aqui, ó, tem toda a saga da morte do Super-Homem. Quando o Apocalipse surge aqui, ó, tá? Quando ele derrota a Liga da Justiça, enquanto o Super-Homem está num programa de TV, e o Apocalipse vem e detona aqui com a Liga da Justiça. Olha só. Então essa edição aqui com papel especial e coisa e tal, bem bonita, tá?
e traz aqui esse dilema aqui do Super-Homem. E cada vez mais o Apocalipse vai avançando para Metrópolis e o Super-Homem seguindo ele aqui para não deixar que ele chegue até Metrópolis. Tá? Aí vamos adiantar mais um pouco aqui. O Guardião também entra na parada. Aqui acontece de a Supermoça entrar na história e ela ser destruída pelo Apocalipse. Você lembra que a Supermoça nessa época aqui, ela era um ser de protomatéria, chamado Matriz. Tá? Ela foi trazida do universo compacto pelo Super-Homem, naquela mesma história onde ele mata os 3 kryptonianos liderados pelo General Zod. Mas isso aí também é coisa para uma outra oportunidade para a gente falar. Então vamos ver aqui o capítulo 6, o dia em que o Super-Homem morreu. Que justamente traz a edição número 75 do Superman, desenhada pelo Dan Jurgens, que hoje ele é conhecido como o Homem que Matou o Super-Homem. Né? Olha só. Apocalipse. E aqui, essa parte aqui é bem interessante porque todas as páginas têm um quadrinho só. Veja só. Todas as páginas da história são compostas somente um quadrinho, para você ver como essa edição aqui foi especial. E aí gerou todo um alarde, porque a revista do Super-Homem ia acabar, como que o primeiro super-herói, o mais importante de todos, ia acabar, tá? Assim do nada, isso em 92. E aí você vê aqui toda a saga aqui, os pais de Clark Kent aqui, ó. Todo mundo presenciando aqui a cena. E aqui a fatídica cena com a Lois segurando o Super-Homem, já depois que ele enfrenta o Apocalipse e os dois morrem. Né? Isso aqui também você vai ver no jogo, aconteceu igual. Quando você passa aquelas primeiras fases lá, você lembra do Super Nintendo, né? Você passa aquelas primeiras fases, você chega a enfrentar o Apocalipse, quando você derrota ele, você morre também junto com ele. Né? Então, aqui está a cena icônica do Super-Homem com a capa aqui pendurada aqui, né? E aí fechou a edição e nós temos aqui a capa da edição número 75 com a capa aqui do Super-Homem pendurada, né? Bom, depois desse momento aqui chega essa minissérie sensacional também, que é Funeral para um Amigo. Veja só. Aqui nós vamos ter, deixa eu colocar aqui o número 1. Foram 4 edições, né? Número 1. Aqui o número 2. Número 3. E aqui o número 4. A gente teve 4 edições e nessas edições aqui vai acontecer o funeral do Super-Homem, o enterro e tal. Aqui na primeira edição eles tentam salvar o Super-Homem, né? Eles usam um desfibrilador aqui e tal, ó. Mas não conseguem. Aqui o Super-Homem realmente morreu. E nessa cena bem aqui, é uma cena icônica. Eu lembro que essa cena apareceu no Fantástico. Olha. E aqui é mais uma cena desenhada pelo Bogdanov, que alguns dizem que ele é muito ruim, que ele não sabe desenhar. Veja só. Tire suas conclusões aí. Eu não concordo de jeito nenhum. John Bogdanov não sabe desenhar, isso aqui é o quê? O cara sabe. Ele sabe. E essa história aqui foi sensacional. Tá? Então, a saga dura aqui até o número 4. Em uma das edições aqui, o corpo do Super-Homem vai ser roubado. Né? Olha, quem roubou o corpo do Super-Homem? Foi justamente o pessoal do projeto Cadmus, que queria clonar o Super-Homem. Né? Só que depois o corpo dele é recuperado e tal. E aí a gente chega aqui ao número 4. Quando o corpo do Super-Homem é recuperado, a Lois Lane vai até o projeto Cadmus. Ela invade lá, junto com o Guardião. E aí eles conseguem aqui recuperar. E também, nessa época, é a época interessante, que surge Lex Luthor II. Depois foi descoberto que o Lex Luthor II, na verdade, era o próprio Lex Luthor que fez um clone para si mesmo.
clone jovem, e aí ele volta e acredita-se que ele é o filho, mas ele, na verdade, ele é ele mesmo, né? É o próprio Lex Luthor. E aqui no final dessa edição, o pai do Clark sofre um ataque cardíaco e aí ele também aparentemente morre. Olha só. Ele entra no estado de coma aqui, né? Ele não suporta aqui a situação e ele entra em coma. Essa saga é muito interessante. Depois vem aqui, ó, Super-Homem Além da Morte, que é uma preparação para o retorno. Aqui nós vamos ver toda aquela saga, ao mesmo tempo que a gente mostra aqui o Lex Luthor, né? O que acontece em Metrópolis enquanto o Super-Homem está morto. Aí nós vamos ter aqui a parte bem interessante, desenhada pelo Tom Brummett, onde o Jonathan Kent, que é o pai do Super-Homem, o pai do Clark Kent, né, luta para vencer a morte. E aqui ele luta também para salvar o Clark. Veja só. E aí ele diz para o Clark que ainda não é hora dele, coisa e tal. E aí, no final da história, ele consegue salvar o Clark aqui, ó. Tá? Ele consegue salvar o Clark porque ele estava sendo atacado pelos demônios aqui que queriam levar o Super-Homem. O Super-Homem, nesse caso aqui, já estava morto. E aí seria realmente irreversível. Mas o pai dele, aqui o Jonathan Kent, consegue acordar. E aqui a gente já tem a deixa para saber o que vai acontecer posteriormente. Porque começam a aparecer rumores de novos do Super-Homem, né? E veja só aqui, ó. O caixão vazio. E aí começam a aparecer rumores de que o Super-Homem apareceu. E aí, aqui aparece pela primeira vez os 4 Super-Homens. Aqui o John Henry Irons. Aqui o Erradicador. Veja só. O Erradicador. Aqui desaparece o clone que estava sendo feito do Super-Homem. E veja o Superboy. E finalmente aparece também o Super-Homem Ciborgue. Então aqui a gente já tinha a grande deixa para o que viria no futuro próximo, que seria aqui, olha, o retorno do Super-Homem. Essa capa aqui é interessante porque, olha, quando você abre, olha, nós, quando lemos essa primeira edição aqui, ó, com os 4 Super-Homens, essa cena aqui também é interessante porque está lá no jogo, né, do Super Nintendo. Quando a gente leu aqui, nós, leitores, ficamos confusos também, porque a gente ficou na dúvida de quem é o verdadeiro Super-Homem. Né? Parecia ser o Ciborgue, mas também parecia ser o Erradicador, porque todos eles sabiam alguma coisa que só o Super-Homem e a Lois poderiam saber. Tá? Tá aqui a primeira história com o Erradicador. Aí depois nós vamos ter aqui a história em que aparece o Ciborgue pela primeira vez. Olha só. Mais tarde foi descoberto que o Ciborgue, na verdade, era o Hank Henshaw. E ele não era o Super-Homem coisa nenhuma. E aqui, ó, o Superboy, que diziam que era um clone do Super-Homem, mas acabou sendo que ele não era um clone do Super-Homem, na verdade. Mas esse visual dele eu achei muito legal, cara. Para os anos 90, era um Super-Homem adolescente, era uma coisa sensacional. Antes de continuar aqui mostrando as revistas, eu tenho que mostrar essas relíquias que eu comprei em 96. Olha só. O Superboy. Para você ver como a saga a morte e o retorno do Super-Homem foi tão importante e gerou tanta coisa, né? Tantos produtos. Olha aqui o Super-Homem Clark Kent com cabelo comprido, que vai ser o que vai acontecer no final. E olha essa preciosidade aqui, o aço. Muito legal, ele já não funciona mais aqui como deveria funcionar, mas a gente apertava a perna dele aqui e ele fazia um movimento aqui com o braço, ele fazia isso. Né? Mas ainda assim, ele está aqui, ó, sensacional, muito massa mesmo. Essa aqui na época, lá dos anos 90 que eu comprei.
Aí a gente passa aqui para o retorno número 2, que eu trouxe aqui, ó, uma cena muito interessante, que é essa aqui, ó, do Superboy jogando aqui o jogo do Super Nintendo com o Apocalipse, e o Apocalipse vence, né? Então, essa cena aqui foi muito legal, porque a gente leu a revista e aí depois viu aqui o jogo, que o jogo do Super Nintendo nessa época, pô, o Super Nintendo era um grande sucesso, era o videogame de maior sucesso. E aí, claro, aparece aqui o Superboy jogando, a gente se identifica totalmente, né? E aqui no final da história, aparece aqui um robô kryptoniano que vem avançando até Metrópolis. E aí aparece um quinto super-homem. Olha só. E agora a dúvida ficou ainda maior, porque e agora? Qual deles é o super-homem realmente? Mas a gente já tinha uma certa ideia de quem realmente era o super-homem, de que esse último era o verdadeiro. E aí chega aqui, ó, o retorno número 3. No retorno número 3, começa aqui com a história desenhada pelo Dan Jurgens, que aparece realmente esse quinto super-homem com a roupa preta. Olhando hoje esse visual aqui, realmente esse visual não tá assim, essas coisas todas legal e tal, mas nos anos 90 a gente achou isso aqui muito massa, super-homem de cabelo comprido e tal. Foi uma coisa incrível. E aqui, olha, o super-homem encontra a Lois e aí ele fala para ela que o sol nasce para todos, o filme predileto de Clark. E aí, aqui a gente já tem certeza de que ele é o verdadeiro super-homem, assim como a Lois também tem, né? E aqui, eles vão para a cidade motor, que foi no número 2 aqui, o Cyborg destruiu a cidade de Coast City, que é a cidade do Lanterna Verde, e transformou a cidade em uma cidade motor. Ele destruiu tudo, jogou bombas lá, destruiu tudo, enganou o exército, dizendo que a cidade foi destruída por alienígenas. Mas na verdade, esses alienígenas que destruíram aqui estavam a comando dele. Era o alienígena Mongul, que estava sob o comando do Cyborg. Essa cena aqui também aparece no jogo. A gente chega lá na cidade de Coast City, essas bombas caem, né? E aí você tem que se afastar delas. No jogo, a parte mais difícil é justamente quando você entra na cidade motor. Aquele jogo ali é muito difícil, cara. Eu só consegui zerar porque eu coloquei um código lá que a pessoa tinha vida eterna e tal. Então morria, voltava e tal. E aqui o Cyborg. Aqui nós vamos ter o Super-Homem. Aqui conversando com a Lois Lane e tal. E aqui o Super-Homem vai para a cidade motor acompanhado do Cyborg e do Superboy inicialmente. Só que depois a gente descobre que ele estava tendo ajuda aqui da Supermoça, né? E claro, como nós estamos falando de anos 90, o Super-Homem aparece cheio de metralhadoras aqui, ó. Até o Hulk apareceu com metralhadora nos anos 90, né? Tudo culpa da Image e também dos artistas lá que fizeram o grande sucesso da época. Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larson, Todd McFarlane e tal. E aí nós vamos ter aqui, ó, já chegando perto do final, o Lanterna Verde também vai aparecer. Olha só. O Hal Jordan vai aparecer aqui para vingar, né, a destruição de Coast City. Vai ajudar aqui, lutar contra o Mongul, mas ele vai apanhar também bastante, vai quebrar o braço, o joelho e tal, né? E aí finalmente no capítulo final aqui, olha, volta o Erradicador, que tinha sido destruído pelo Super-Homem Cyborg. E nessa parte aqui final, ele vai ser, o Cyborg vai usar a arma de Kryptonita para tentar destruir o Super-Homem e o Erradicador. E vem aqui, ó, nessa cena, o Erradicador fica na frente do raio aqui de Kryptonita para salvar o Super-Homem, para que ele não morra de novo. E aí veja o que acontece. Essa Kryptonita já transformada, depois de passar pelo corpo do Erradicador, traz de volta os poderes do Super-Homem, que ele tinha perdido por causa dessa situação da morte dele e tal. E aqui ele voltou a ter seus poderes e ele destrói aqui o Cyborg. Essa cena aqui também foi muito massa. No final o Erradicador refaz o uniforme do Super-Homem
E aí concorda-se que esse é o verdadeiro Super-Homem, tá? E de cabelo comprido. Então, terminou aqui o número 3. E aí, após esse número 3, a gente vai aqui para essa edição aqui, que ficou muito legal, que é o número 126, que agora é uma nova fase do Super-Homem. Ele aqui de cabelo comprido, com essa cena clássica dele colocando o uniforme, né? A revista aqui com um especial metalizado, aqui, uma letra metalizada especial. Isso aqui tudo chamava a atenção do leitor, vendia mais e tal. E aí nós temos aqui a primeira fase do Super-Homem após a morte e o retorno. Isso aqui no Brasil saiu, acredito que em 95, em 94, né? Saiu em 94 isso aqui. E aí nós vamos ter aqui o retorno de Clark Kent, que o Clark Kent, durante a luta do Apocalipse, lógico que ele morreu também, né? Ele sumiu. E aqui a Matriz assume a identidade de Clark Kent. E você consegue ver o Super-Homem, a Lois e o Clark juntos. E aí consegue se explicar como é que o Clark passou tanto tempo desaparecido, que ele ficou preso nos escombros de um prédio, né? E aí recupera-se aqui o Clark Kent e a Supermoça volta à sua identidade mesmo. A Matriz volta à identidade de Supermoça. Então aqui nós temos também, ó, o Clark volta para encontrar os pais e tal, né? Uma nova fase do Super-Homem. E tem aqui o número 127. E agora nós temos as revistas do Super-Homem interligadas com a revista também Superboy, que é um novo lançamento, olha só. Aqui o Superboy número 1 e o Superboy número 2, com a Nocaute. Essa edição aqui também é muito legal. E aí as revistas passam a ser interligadas. Essa aqui foi um bônus que eu separei para nós, que o Super-Homem começa, depois daquela história lá com o Erradicador, ele começa a absorver muita energia solar e ele se transforma nesse monstrão aqui. Mas isso é também assunto para uma próxima videoaula. Depois disso aqui, olha que edição lindona que foi lançada. Tudo aqui ainda repercutindo a morte e o retorno do Super-Homem. Essa aqui, Super-Homem Apocalipse, a Revanche. Quando eu li a morte do Super-Homem eu tinha 13 anos. Para você ver como rendeu legal essa ideia aqui da morte do Super-Homem, que começou como uma piada e depois se tornou uma coisa séria, mas só que rendeu tanta coisa, vendeu tanto, que acabou levando a outros patamares aqui as vendas do Super-Homem. Então essa edição aqui, lindona, olha só, a Revanche, né? Essa edição trouxe aqui o Super-Homem de volta, também novamente desenhada, escrita e desenhada pelo Dan Jurgens. Trouxe aqui de volta o Super-Homem, ele enfrentando o Apocalipse, né? E essa aqui é muito legal, olha, capa toda metalizada também. Isso aqui era uma coisa recorrente nos anos 90, revista com capa metalizada para vender mais, né? E eu comprei essa aqui também na banca na época. Essa aqui acredito que é de 95. Ou não. 90... Não sei, por aí. 94, 95. Né? Sei que é uma edição muito legal. É aqui o Super-Homem aqui de cabelão e tal. Aí ele começa a ter uns pesadelos com o Apocalipse. Nos pesadelos ele ainda é uma criança. Uma criança com medo do escuro, coisa e tal, aquela coisa toda. E aqui, olha, o corpo do Apocalipse, que lá no Retorno do Super-Homem tinha sido colocado nesse asteroide aqui, jogado no espaço, o corpo do Apocalipse é encontrado aqui por uma nave do planeta Apocalipse. Aqui no Brasil, a gente ficou com esse monte de trocadilhos malucos aqui, porque a gente falava Apocalipse, Apocalipse. Nos Estados Unidos eles não tiveram esse problema, esse dilema, porque o personagem é Doomsday e o planeta é Apocalipse. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aqui você já sabe o que acontece, porque o Super-Homem ressuscitou, o Apocalipse também, tá? Então aqui, nessa saga, é contada a origem de Apocalipse. Ele derrota inclusive o próprio Darkseid aqui, né? E o Cyborg também volta, porque o Cyborg colocou aqui um rastreador no Apocalipse. E na hora que o Cyborg é destruído pelo Super-Homem lá em Retorno do Super-Homem 3, a consciência dele vai justamente para essa peça que ele colocou aqui no Apocalipse.
E aí ele consegue retornar mais uma vez. E aqui ele vai dominar o planeta Apocalipse, porque o próprio Darkseid foi derrotado por Apocalipse, né? E aí o Super-Homem aqui vai visitar o Homem Linear, o Matthew Ryder, na casa dele, em busca de respostas sobre como ele poderia encontrar o Apocalipse, né? E ele só tem uma dica bem aqui, quando o Tempus fala: cuidado, Super-Homem, eu aprendi muito com meus erros do passado. Suas ações intempestivas podem levar a um mundo de horrores. E esse mundo de horrores que ele está se referindo é justamente Apocalipse, tá? Aqui, a batalha entre Apocalipse e Darkseid, onde o Darkseid leva a pior, porque o Apocalipse é uma máquina de guerra, tá? O Super-Homem vai procurar aqui a Máxima também para pedir ajuda, só que ele não consegue, mas ele consegue aqui uma caixa materna, aqui, ó, que abre um tubo de explosão e leva ele diretamente para Apocalipse. E lá ele encontra aqui, olha, o Cyborg. E aí, no final aqui, a gente vê aquela cena toda de terror, onde ele vê que Apocalipse está vivo. Ele voa aqui para tentar segurar Apocalipse, mas Apocalipse entra num tubo de explosão e desaparece. E aí fecha aqui a primeira edição da Revanche. Eu falei no início, eu desenhei também, porque eu também achei, também fiquei impressionado, porque era criança e tal, né, com a morte do Super-Homem. Eu fiz uma história, eu desenhei uma história onde o Super-Homem enfrenta o Apocalipse, só que é claro que a minha história era muito menos elaborada que essa aqui, muito menos bem desenhada também, claro, né, lógico. Pois bem, aí chega aqui, olha, a edição número 2, e nessa edição o Super-Homem acaba por salvar aqui o Darkseid, que realmente foi derrotado pelo Apocalipse. Ele realmente estava à beira da morte aqui, e o Super-Homem usa a caixa materna para salvar o Darkseid. Olha só, tá? Ele deixa ali o Darkseid, e aí ele encontra o Tempus, e o Tempus conta para ele a origem aqui do Apocalipse, que provavelmente ele foi criado em Krypton, por isso ele caçava o Super-Homem lá na morte do Super-Homem, né? Lá naquela saga, porque ele sentiu o DNA kryptoniano, e provavelmente foi isso que levou o Apocalipse até Metrópolis e tal. Aqui na história, o Apocalipse era um bebê, e aí cada vez ele era modificado geneticamente. Ele era jogado num ambiente inóspito, cheio de feras, as feras destruíam o bebê, e aí cada vez que ele era destruído, eram recolhidos seus restos, e esses restos sofriam uma mutação para transformar cada vez mais esse bebê aqui em algo indestrutível. Então, cada vez que ele era destruído, ele passava por um processo de clonagem para que ele pudesse ficar indestrutível, até ele chegar a esse nível aqui, ó. Quando ele chega a esse nível, ele destrói seus criadores, porque aí ele percebe que tudo o que é ameaça para ele, ele tem que destruir, né? E aqui no planeta Calaton, ele foi levado aqui por uma nave, ele entrou na nave, né, que foi fazer lá as visitas periódicas. Ele entrou na nave e acabou indo para o planeta Calaton. E lá nesse planeta ele destruiu tudo também, até ele ser criado o Radiante, um ser de pura energia, que conseguiu derrotar o Apocalipse. Eles derrotaram o Apocalipse, mas em vez de destruir o corpo deles, eles fizeram aqui, seguiram a tradição funerária, segundo diz aqui, e enrolaram aqui o Apocalipse todo, olha, e deixaram ele vagando pelo espaço. Só que o que aconteceu? Ele veio parar onde? Justamente, claro que na Terra, tá? E aí você vê aqui, o Super-Homem vai atrás dele aqui. Vai atrás de enfrentar o Apocalipse. Vamos ver aqui mais pra frente. Ele consegue derrotar aqui o Cyborg, tá? E aqui nós vamos ver ele partir realmente para o combate com o Apocalipse, enfrentar seus medos. E aqui o número 3. Esse número 3 eu não achei na banca na época, eu tive que comprar num sebo, mas valeu, tá?
E aqui, finalmente, nós vamos encontrar realmente aqui a história que vai definir o futuro aqui do Super-Homem do Apocalipse. Essa cena aqui, que a caixa materna cria um uniforme para o Super-Homem, isso aqui também, além de ser uma moda dos anos 90, que nós tínhamos, lembra do Ciclope, né, dos X-Men, lembra da Image, cheio de armaduras e tal. Aí a caixa materna cria essa roupa aqui, cheia de armas, para o Super-Homem enfrentar o Apocalipse. Essa roupa aqui também foi criado um boneco. Na época eu não comprei, não sei porquê, acho que não achei legal, mas devia ter comprado, vacilei nessa, né? Devia ter comprado aqui um boneco aqui que tinha esse uniforme. Não comprei, mas paciência. Então aqui, olha, o Apocalipse vai parar em Calaton de novo. Ele enfrenta novamente aqui o Radiante, mas só que dessa vez o Radiante não consegue derrotar o Apocalipse, porque o Apocalipse agora evoluiu e ele não consegue mais ser derrotado pelo Radiante, né? E aí o Super-Homem chega lá com o Tempos, lá no planeta, e aí entra uma batalha maluca aqui, ó. E cada vez que o Super-Homem enfrenta ele, ele evolui cada vez mais. Cada vez ele vai evoluindo aqui. E o Tempos descobre que quando o Apocalipse enfrenta o Super-Homem, ele vê seu criador, Bertron. Ele não enxerga o Super-Homem, ele enxerga sim o seu criador, Bertron, e o objetivo dele realmente é destruir. Veja mais uma cena de porrada aqui legal, dos anos 90. E o que acontece aqui no final da história é que eles são levados pelo Tempos até uma zona de convergência onde o Apocalipse não pode sobreviver, porque aqui não há mais tempo nem espaço. Então, ele é deixado lá, Tempos volta junto com o Super-Homem e o Apocalipse é deixado lá. E aí diz aqui: o único tempo e lugar conhecido onde a vida realmente não pode existir. Enquanto o universo morre e o tempo termina, Apocalipse e seu ódio assassino também chegam ao final clemente. E aí, o Super-Homem consegue voltar aqui, a caixa materna recupera os ferimentos, o braço quebrado que ele teve pelo Apocalipse. E aí, ele está de volta. E o final da história é bem legal, aqui ele encontra a Lois, né? E ele lembra de quando ele era criança, que a mãe dele cuidou dele, fez ele perder o medo também de ir até o porão escuro, né? Então essa edição aqui é muito legal. 3 edições aqui, ó. Tá? Muito bacana. Isso acabou gerando também um futuro. Esta outra saga aqui, que quando eu olhei, disse: ah, isso aí, que maluquice é essa, pô? O Apocalipse foi destruído naquela primeira parte lá, a revanche. E aqui a gente tem, ó, o retorno de Apocalipse. Eu achei que seria uma história ruim, mas é escrito e desenhado pelo Ben Jurgens também, com a arte final do Norm Rapmund. Mas a história é muito legal. Aqui a gente vê o Clark lembrando de quando ele era criança, que ele decepcionou, ele acredita que decepcionou o pai dele, né? Porque ele tinha que salvar o gado aqui do inverno rigoroso e tal, só que ele não conseguiu, porque o inverno era muito mais forte que eles. Você sabe também, pela origem do Super-Homem dos anos 80, que o Super-Homem, quando era adolescente, ele não tinha poderes ainda, tá? Aqui nessa edição, ele enfrenta o Brainiac, e o Brainiac aqui é derrotado pelo Super-Homem e tal, tá? E aí, uma parte também bem interessante aqui, a gente vendo os flashbacks e vendo o presente, o Clark é chamado lá para a cidade de Pequenópolis, aqui acho que ainda é chamado Pequenópolis, não é Smallville ainda, né? Ela é chamada pela Lana Lang, que acabou de ter um filho com o Pete Ross, só que o filho dele está com um problema no pulmão aqui, né? E ele corre o risco de morrer. Só o Super-Homem pode ajudá-lo, levá-lo para um hospital onde ele possa ser curado. Enquanto isso, a Liga da Justiça está enfrentando aqui algum inimigo super poderoso que derrota todos eles aqui e ninguém sabe quem é. Aqui nessa cena, o Clark fica lembrando que ele não pôde salvar o filho da Cat Grant, que foi morto pelo Homem dos Brinquedos, lá na edição 126, com aquele retorno, depois do retorno do Super-Homem. Vou encontrar aqui, se você bem lembra, né? O Adam
é morto aqui pelo Homem dos Brinquedos. Acredito que aqui na edição 127. Aqui está. O Super-Homem viaja com a Lois Lane para Paris para tirar um dia de descanso e tal, porque eles merecem, claro, né? Só que quando eles voltam, o Adam, que tinha sido sequestrado, filho da Cat Grant, tinha sido sequestrado pelo Homem dos Brinquedos, junto com várias outras crianças, ele é morto aqui. Tá? As crianças se salvam, mas o Adam é morto pelo Homem dos Brinquedos. E aí, o Super-Homem, claro, ele ficou aqui com esse sentimento de culpa, porque ele saiu, ele não estava no lugar em Metrópolis. E aí até o Jimmy fala aqui, ó, onde vocês estavam? O Super-Homem também sumiu e agora o Adam está morto. Então, né, essa edição aqui acabou repercutindo nessa, porque o Super-Homem ainda se sentia culpado pela morte do Adam Grant. E aí, ele resolveu aqui que ele ia ajudar a salvar o filho da Lana. Só que aqui já foi revelado que o Apocalipse estava de volta. Tá? E ainda mais louco do que tudo isso, aqui o Apocalipse fala. Aí foi loucura para os leitores aqui, olha. Ele ainda fala assim, parafraseando um de seus escritores humanos, os rumores sobre a minha burrice foram largamente exagerados. Aí acabou de lascar, porque o Apocalipse, além de superpoderoso e inteligente, aí pronto. Enquanto isso, o Super-Homem está se preparando aqui para levar o filho da Lana para o hospital. Tá? Aí vai aqui para a parte 2. O Super-Homem, ainda lembrando aqui, olha, todo o rebanho aqui morto. E o Clark se sentindo culpado, porque não salvou, não pôde salvar o rebanho. E aqui o Super-Homem levando aqui o guri, né? E o Peter fica com ciúme, porque a Lana chama aqui o Clark, fala com ele a sós e o Peter fica com ciúme. Só que o Peter, você sabe que ele não sabe que o Clark é o Super-Homem, né? Claro. E aí, nós temos aqui uma batalha, o Super-Homem está voando aqui para ir até o hospital, levar a criança para ser salva e tal. Só que ele tem uma batalha aqui, em pleno ar. Olha com quem? Justamente com o Apocalipse. A história parecia que não ia ser legal, parecia que não teria rumo, que era só um caça-níqueis, mas a história é muito boa. Porque o Brainiac toma o corpo do Apocalipse para ele. Né? Aí por isso o Apocalipse está tão inteligente. E justamente essa situação aconteceu por conta de Zero Hora, que é uma outra saga da DC, que misturou os universos, unificou os universos novamente. Uma pequena crise nas Infinitas Terras dos anos 90, para reunificar o universo DC, e aí acabou fazendo isso aqui com que o Apocalipse de uma outra realidade fosse salvo pelo Brainiac. Né? Aí você lembra aqui de Parallax e tal. E aqui, ó, antes que o Apocalipse fosse destruído, que aconteceu lá naquela edição da Revanche, o Brainiac conseguiu salvá-lo aqui. Tá? E aí, ele passa a usar o corpo do Apocalipse aqui. E aí, foi loucura. Né? Derrotou a Liga da Justiça. E parece que não vai ter mais escapatória. Porque, além de tudo, ele pegou o bebê da Lana. Derrotou o Super-Homem e levou o bebê. E aí o Peter encontra aqui o Super. Né? Briga com ele aqui e tal. Porque o guri, ele acredita que o guri já está morto. Finalmente chega aqui na parte 3, morte. E aí eles ficam aqui, relembrando no flashback aqui, ó, relembrando o que aconteceu com o rebanho, que todo mundo morreu e tal, a fazenda vai a leilão. E essa situação aqui é interessante porque aconteceu a mesma situação na vida real, se não me engano aqui em 2020 ou foi em 2019, na vida real aconteceu essa situação aqui. A fazenda, o pessoal perdeu tudo, foi levado a leilão e te conto já o que aconteceu. E aqui o Super-Homem promete para o Peter que ele vai salvar o filho dele. Né? Porque é a obrigação dele, ele tem que salvar o guri. E aqui, enquanto isso, o Brainiac usa o guri porque ele quer preparar o corpo do guri para abrigar a sua mente. Porque o corpo do Apocalipse fica sempre tentando aqui expulsar a mente do Brainiac.
Então o Super agora ele vai ainda mais motivado aqui para derrotar o Apocalipse, né? Ele tem que salvar o guri. Enquanto ele está aqui, o Peter também entra na fortaleza. O Peter acaba de ser salvo aqui de um desastre de avião, salvo pelo próprio Super-Homem, e ele vai e entra na fortaleza lá do Brainiac. Aqui, olha, o guri está aqui na máquina para ser, que é uma incubadora para que esse corpo aqui seja o novo hospedeiro aqui para a mente do Brainiac. Tá? O Super-Homem retira o guri, salva ele aqui antes de ser completada a fase final. E o que acontece? Ironicamente, essa situação aqui, onde o Brainiac coloca a criança aqui para servir como um receptáculo para a mente dele, justamente é que salva o guri. E aí ele consegue se recuperar a saúde da criança aqui. E, ironicamente, o filho da Lana é salvo pelo Brainiac, né? Como resultado final aqui para derrotar o Apocalipse, Super-Homem junto com a Liga da Justiça, eles conseguem colocar o corpo do Apocalipse aqui, a essência do Apocalipse, dividida em 4 partes, aqui em 4 tubos. E aí, isso aqui acaba por neutralizar o Apocalipse, porque ele tem aquele poder de se regenerar, mas ele sendo dividido em 4, ele não vai conseguir mais se regenerar, tá? E aí no final aqui nós temos o Super-Homem conseguiu salvar o filho da Lana e do Peter. E aí o que aconteceu na fazenda? Agora eu te conto. Aconteceu o seguinte: todos os vizinhos se juntaram, trouxeram aqui parte do rebanho deles para doar para o Sr. Kent. Com essa doação aqui que eles fizeram, o Sr. Kent não perdeu a fazenda. Tá? Aqui, ó, comemoração aqui. Isso aqui aconteceu na vida real. O fazendeiro ia perder a fazenda e os vizinhos lá ajudaram, foram no leilão, compraram a fazenda e deram para ele. Tá? Então eles fizeram muito parecido aqui. E aí, aqui, o Super-Homem se redimiu porque salvou o filho da Lana. E aí, olha só o nome que eles deram aqui para o guri: Clark Peter Ross. Tá? Então a história é muito legal, bem emocionante, tal, bem massa. Então tá aqui toda a memorabilia do material dessa saga. Aqui os bonecos, muito legais esses bonecos aqui, cara. Pena que eu não comprei toda a coleção, mas é muito massa. E aí, fechamos aqui a morte e o retorno do Super-Homem. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários aí o que vocês acham. O que vocês conseguiram, o que marcou vocês aí com essa saga e tal. O que vocês acharam. E aí, dê sua opinião aí. E aí, grande abraço aí para o meu amigo Dan Frey, que deu a ideia para esse vídeo. Então, valeu!